Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e no vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente autocompleta um formulário de endereços baseado no CEP utilizando uma API gratuita e utilizando o Formic. Então galera, e a novidade dessa semana é que eu virei caneca do Vida de Programador. Vou colocar aqui do lado uma imagem para vocês verem ele ampliado. Eu recebi essa caneca, recebi essa camiseta também. E tudo isso é porque eu vou estar palestrando no evento que vai acontecer agora, no próximo final de semana. Vai estar acontecendo no dia 17 e 18. Eu vou palestrar sobre React. E tem inúmeras outras palestras. Tem palestra aí sobre Java, sobre PHP e inúmeras outras linguagens. Então, um monte de palestrante extremamente foda. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber mais. O link está aí embaixo, beleza? E para esse vídeo de hoje, a gente vai aprender como que a gente pode criar aí um formulário de cadastro de endereço de uma maneira básica, mais para a gente aprender aí como é que funciona o Formic, como é que a gente pode inserir dados de forma assíncrona, popular dados no formulário, buscando esses dados de uma API externa. E como exemplo, para a gente poder implementar esse exercício, eu peguei uma API que ela disponibiliza de maneira gratuita dados de endereços, né? Baseado no CEP. Então você fornece um CEP para a API e ela te retorna os dados daquele endereço. Como base desse projeto que a gente vai trabalhar hoje, eu vou utilizar o projeto que a gente trabalhou no nosso vídeo de Formic. Caso você não tenha assistido esse outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, só que ele não é obrigatório para você acompanhar essa aula, porque o link também para o repositório que você pode clonar o projeto eu vou deixar aqui embaixo. Só você clonar o projeto, rodar um npm install, um yarn install, ele já vai rodar todos os pacotes para você e daí você pode acompanhar da onde que a gente vai começar aqui nessa aula. Só lembrando que uma coisa muito importante para você aprender a lidar com formulários e aprender a lidar com React é dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal para ajudar esse canal a crescer cada vez mais e a gente trazer mais conteúdo legal para você. Beleza? Só uma dica aí. Então, para a gente começar, eu vou aqui no meu terminal, vou fazer um yarn start, né? Lembrando que eu já tenho aqui tudo instalado, então não vou precisar rodar um yarn install. Então, vou rodar um yarn start, ele vai iniciar o meu servidor de desenvolvimento, já vai abrir aqui a página para mim, tá? E, por enquanto, a gente tem aquele formulário que a gente desenvolveu na outra aula. E a API que a gente vai estar utilizando hoje é esse ViaCep. Uma API bem interessante, bem simples de usar, tá? A única coisa que você precisa fazer é fazer uma requisição GET para essa URL aqui e passando aqui, esse daqui é o CEP no caso, né? E que daí ele te retorna os dados. Então, para a gente voltar aqui para o nosso código, a primeira coisa que a gente pode fazer, vamos remover esse segundo campo aqui, que é o e-mail, e deixa eu criar aqui um class name para essa div que dá ao redor do nosso input, vou criar um class name aqui para ela. Eu vou colocar o nome dela de form control group, para a gente poder separar bonitinho ali os nossos campos, tá? E aqui como primeiro campo, a gente pode colocar que é o CEP, né? Vai ser o primeiro. E aqui também a gente pode fazer um rename para CEP. Para a parte de erro a gente não vai tratar, tá? Nada de erro, que não é o foco daí do vídeo. Então, vou remover essa parte de erro, pode remover aqui o componente ali em cima, tá? Esses valores aqui que a gente está recebendo aqui também, pode remover que a gente não vai utilizar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso mesmo. E agora a gente pode copiar, vou deixar copiado esse class name aqui, vou lá no app, e vou colocar aqui que o app form, eu vou colocar aqui o widget dele é 300 pixels. Vou colocar aqui uma margem dele é 0 não, coloca aí uns 80 pixels e alto. Para ele dar uma margem do topo e para ele centralizar, né, com alto. Vamos ver se ele já tá com o class name aqui, tá? Então é aquele ali. Vou salvar os dois. Vamos ver como é que ele vai se apresentar aqui pra gente. Beleza, ele centralizou aqui no campo e só tá com um campo ainda. Agora a gente vai incluir aquele class name que a gente colocou. Vou colocar aí, pode colocar um display flex e um flex direction. Vou colocar column para ele jogar a label, o input para ficar debaixo da label.
Então, no que eu salvar aqui, ele já jogou o input aqui para baixo da nossa label, tá? E vou colocar um margin bottom de 15 pixels. Já melhorou um pouquinho. Inclusive, se quiser mudar ali para label, deixa eu fazer aqui, label. A label pode ter um margin bottom de uns 5 pixels, eu acho só. Tá legal. Pronto, já melhorou um pouco. E agora vamos adicionar os nossos novos campos. Então, pode copiar aqui, essa div, colocando. Aqui vai ser o... A gente tem o CEP, aí a gente vai ter o logradouro. Logradouro é rua, avenida, alameda. Isso daqui quem vai retornar pra gente daí, no caso, é a API, né? Para preencher se é rua, se é avenida. Logradouro. Observando que eu tô sempre mudando o name, né? De acordo com o que eu tô falando. Então, se você colocar outro, decidir colocar rua aqui, depois o resto do código pode ser que não funcione. Se você colocar rua aqui, todo lugar que eu coloquei logradouro, que eu vou colocar ainda, tem que sempre daí renomear para rua, né? No caso, você decidir colocar rua. Logradouro. Aqui a gente tem o número. O número é um campo que ele não é autoprint. Ele não vai ser populado, né, com o CEP, porque CEP não tem o número incluso nele. Mas a gente vai deixar ele aqui. Número também eu deixo como campo text, porque tem número de casa que é tipo 12A, 12B. Não é um complemento, é realmente um número. O pessoal coloca como número no endereço, então por isso que eu não coloquei type number no caso. Depois do número a gente pode colocar aqui o bairro. Aqui também pode colocar bairro. Tenho a cidade. Aqui é minúsculo, cidade. E aqui a nossa UF, que é o estado. A gente pode deixar como estado. O estado a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Vamos trocar aqui o name dele para UF. Vamos deixar como text por enquanto, mas depois eu vou mudar ele para ser um select, para a gente poder selecionar o estado. E daí vocês já aprendem, já dá para a gente aprender aí um campo a mais. Então vou salvar isso daqui, vamos ver como é que tá aqui. Acho que até aqui tá ok, né? CEP, logradouro, o número, o bairro, a cidade e o estado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente precisaria colocar. Podemos colocar o complemento também. Não vai fazer muita diferença pra gente, porque a gente não vai preencher ele da API. Porque apesar de ter ali complemento... E aqui no número também pode mudar ele para maiúscula. Aqui, só na label. Salvar. E tá, aqui tá todos os nossos campos. Então a gente tem essa parte do formulário de estrutura, ela tá pronta. Qual que é a funcionalidade que eu quero? Eu quero que quando o usuário ele vai preencher o CEP, tá? E quando ele sair, então ele vai preencher o 1, 2, 3. Quando ele sair desse campo e ir para o próximo, ou quando ele clicar fora, a gente vai fazer uma requisição e vai preencher os outros campos, tá? E a gente só pode preencher se ele for um CEP, se ele tiver a quantidade correta de caracteres, ou seja, se ele tiver 8 numerais. Então, a gente vem aqui no... Para a gente poder implementar essa funcionalidade de quando o usuário sai, ou seja, quando o usuário clicou aqui no input, preencheu e saiu, clicou fora. Isso daqui chama onBlur. Para a gente passar para o React, a gente só passa como onBlur. Então a gente vem aqui, passa onBlur, tá? E no que fizer o blur, a gente vai executar uma função. Essa função eu vou dar o nome de onBlurCep. E aqui eu vou definir ela, function onBlurCep, tá? O primeiro parâmetro que ela vai receber é o event. Porque como eu passei para cá, quando o onBlur é executado, ele também gera um evento, né? E esse evento ele passa para a função. E através desse evento a gente consegue capturar o value, porque a gente, da mesma maneira que a gente consegue, através do onChange, a gente consegue acessar event.target.value,
a gente também consegue acessar aqui no evento que vem do Blur. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um console.log event.target.value. Vou salvar aqui, vou vir aqui, vou jogar aqui no inspecionar, tá? Aqui no console. Vou limpar aqui. E se eu digitar 1, 2, 3 e cliquei fora, ele fez o console.log do valor que eu tinha colocado aqui no input. Correto? Então, primeira lógica que a gente tem que pensar. Eu tenho que capturar o valor. Então, vou fazer aqui posso copiar aqui ele mesmo, tá? Por enquanto. Deixa eu só copiar ele, jogar aqui. E vou fazer que se ele tiver um valor, vou colocar um ponto length. Se o length dele, ou seja, se a quantidade de caracteres que está nessa string for diferente de 8, eu já retorno. Tá? Porque só me interessa se for 8. Se for 9, eu simplesmente ignoro porque tem alguma coisa errada. Né? E se for 7, mesma coisa. Também tem algum número faltando. Então o usuário tem que voltar e preencher. Tá? Só que, digamos que em algum caso específico, por algum motivo, esse velho aqui não existisse. Viesse como undefined. Eu nem sei se é possível vir como undefined nesse caso, porque ele está vindo dentro de um event. Mas, em todo caso, a gente pode precaver colocando um ponto de interrogação aqui, um question mark. Esse question mark, para quem ainda não viu, ele vem de uma spec que saiu para o JavaScript, que é o Optional Chaining. O Optional Chaining, para quem já trabalhou aí com JavaScript, já deve ter barrado em algum desses erros, que é quando você está tentando, por exemplo, acessar o length de algo que é null ou undefined. E daí ele vai estourar um erro falando que não é possível acessar a propriedade de length de um undefined ou de um null. Então, para a gente ter que evitar de fazer a validação, antes o que a gente fazia era mais ou menos isso daqui. Ó. A gente colocava isso daqui, ou seja, se existir o value, e aí sim, se o length dele for diferente de 8, daí que a gente validava, né? Então, para não acontecer esses runtime errors. Então, pra gente, agora com essa nova feature, que é o Optional Chaining, a gente simplesmente vem aqui e coloca o ponto de interrogação. O que a gente quer dizer eu não sei se isso daqui existe, mas se existir, eu quero acessar o length. Praticamente é isso. E também vale para os outros pontos. Se eu não soubesse que o target existe, né, eu também poderia colocar um aqui para poder evitar esses erros. Nesse caso, eu sei que ele sempre existe, então eu não preciso colocar. Tá? Achei interessante aí trazer para vocês também, caso você não conheça essa funcionalidade, tá conhecendo agora. Então eu estou validando aqui, se ele for diferente de 8, eu simplesmente ignoro, dando um return. Return, ele vai retornar um undefined e ele não vai continuar a execução, né? Então aqui para baixo, aí sim eu vou fazer o request para a gente poder capturar os dados. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, eu vou utilizar o fetch hoje, tá? Porque o fetch ele é nativo dos browsers e para o que a gente vai fazer é bem simples utilizar o fetch, então vou começar utilizando o fetch. O fetch se alguém viu as aulas de React, a gente utilizou lá o Axios para fazer as nossas requisições. O fetch ele funciona parecido com o Axios. A API é um pouquinho diferente, o jeito que a gente utiliza ele é um pouquinho diferente, mas o intuito, a responsabilidade, digamos, é a mesma que o Axios. Então eu vou aqui agora para fazer isso funcionar. Eu sei que o request que eu tenho que fazer é nessa URL aqui. Vou copiar essa URL, vou jogá-la aqui, correto? E a parte dinâmica que eu tenho, o SEP, é esse aqui. Vou vir aqui e vou passar o meu velho. Para evitar de ficar repetindo toda hora isso daqui, esse event.target, vou extrair isso para uma variável. Então, eu vim aqui, um const, velho, igual a event.target. Certo? E agora eu só tiro daqui. Pronto. E agora sim eu tenho o meu velho.
E agora eu posso fazer aqui fetch.then. Quando eu faço um fetch, ele vai retornar aqui um objeto para mim, e para eu extrair os dados de dentro dele, para eu extrair o JSON, que é realmente o conteúdo, eu tenho que fazer um res.json. E esse processo aqui vai retornar outra promise pra gente, né? Então, quando a gente faz o then, e aqui dentro do then, a gente está retornando uma outra promise pro then, a gente pode fazer um chaining e fazer um ponto then de novo. Tá? É assim que funciona as promises. Você consegue encadear promises e ficar fazendo ponto then, praticamente infinitamente. Não que isso seja uma boa prática, mas é possível. E aqui no then, aí sim eu vou receber o meu data. E aí eu posso fazer um console.log desse data. Tá? Ou seja, se tiver a quantidade errada de caracteres, eu vou dar um return. O código não continua a executar. Esse processo aqui de a gente fazer um return, ou mesmo que a gente estivesse retornando um valor, isso se chama um early return. Ou seja, sempre que quando eu puder retornar dentro de uma função, eu já retorno. Não, isso evita de ficar criando aquelas lets que guardam um valor e daí só lá no final da função eu dou um return. Talvez eu possa fazer um vídeo abordando mais profundamente essa prática. É uma prática que eu costumo utilizar bastante e que melhorou bastante a minha lógica. Me ajudou a escrever códigos bem mais claros, assim, mais fácil de entender. Pelo menos do meu ponto de vista, né? Então, continuando aqui. Se minha quantidade de caracteres estiver errado, eu retorno, não continuo o resto da execução. Caso estiver ok, ele vai passar e vai vir e vai fazer um request. Vai pegar os dados, vai transformar em JSON pra gente e daí sim vai fazer um console.log. E se tudo tiver certo, agora a gente vai conseguir ver no nosso console, a gente vai conseguir ver os dados que tá vindo da API. Então eu vou copiar esse CEP aqui, o mesmo CEP tá ali, tá? Vou jogar aqui e vou sair. No que eu dei um blur, ele fez todo o processo, a quantidade de caracteres estava correta e eu consegui ver aqui no console.log, consegui ver os dados. Agora, o próximo passo é a gente pegar esses dados e inserir nos nossos campos. Tá? Mas antes de fazer isso, antes de ir direto a esse ponto, tem uma outra questão. Imagina que o usuário ele não sabe que ele só tem que digitar os números. Ele pode copiar o CEP de um outro lugar e o CEP pode vir formatado. Pode vir com um tracinho, quem dirá com ponto, talvez, né? Então, a gente precisa formatar esse valor antes de a gente tentar fazer a busca, ou antes de a gente tentar validar, ver se a quantidade de caracteres está correta. Como que a gente pode fazer essa validação? Uma das formas é através de uma regex. Como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu pegar aqui, a gente vai fazer um const cep. Então a gente faz um value .replace e nesse replace, essa função replace, no geral, você consegue identificar um caractere e substituir por outro. Então eu poderia fazer da maneira mais simples, eu poderia fazer onde eu encontrar um tracinho, eu quero substituir por nada, por vazio. Isso daqui funcionaria, porém, isso daqui só funcionaria para tracinhos, aqui no caso do dash, do sinal de menos. Ele não funcionaria para caracteres em geral. E também, se ele encontrasse, no caso aqui desse replace, se ele encontrasse dois tracinhos, ele acabaria que ele só estaria substituindo um dos tracinhos. Isso seria um problema para a gente. Então, para a gente garantir que a gente está substituindo tudo, eu vou, nesse caso, utilizar uma regex. Tá? Ela é um pouquinho mais complexa que só passar uma string, mas o regex é um padrão aí que é utilizado em várias linguagens. É como se fosse quase uma linguagem. Por si só, o regex é como se ele funcionasse como uma linguagem. Ele é uma expressão. Para a gente iniciar uma regex aqui no replace, eu coloco um //, tá? E aqui daí eu começo a escrever a minha expressão do meu regex. Para isso eu vou falar primeiro, vou colocar aqui, vou iniciar aqui um grupo de caracteres, tá? Utilizando aqui os colchetes. E eu quero falar que eu quero fazer matching com tudo que for de 0 a 9.
Então, tudo que for de 0 a 9, ele vai encontrar. Só que nesse caso aqui, tudo que for de 0 a 9, ele vai encontrar e vai substituir por vazio. O que vai acontecer? Vou até mostrar para vocês. Acho que é a melhor maneira de a gente aprender. Vamos colocar ali no browser. Vou colar aqui, vou copiar esse CEP, tá? Vou colar aqui em forma de string. Lembrando que o replace daí é um método da string, né? E a gente pode passar regex. Então, se você colocasse um número aqui, provavelmente o replace já não iria funcionar. Então, aqui eu estou falando que todo número que ele encontrar é para ele... Todo número que ele encontrar, substituir por vazio. Vou colocar aqui dois tracinhos ali, tá? E vou executar. Aqui a gente pode ver pouco resultado, ele só substitui o primeiro número, tá? Por que ele só substituiu o primeiro número? Porque eu coloquei uma regex e eu não coloquei uma flag global nela. Aí ele só encontrou a primeira ocorrência da minha expressão e ignorou o resto. No caso, ele só encontrou a primeira, que era 0, substituiu por vazio e daí começou do 1, tá vendo? Mas agora, como eu coloco global aqui, essa flag global, eu coloco depois do barra aqui, eu coloco um G, aí sim ele vai substituir todo o número, ele vai substituir por vazio. E daí quando a gente aperta um Enter, ele só passou tracinho, tracinho. E agora que a gente já está fazendo matching em todos os números, é fácil a gente inverter esse matching. Agora eu quero falar que eu quero fazer matching com tudo que não for número. Como é que eu faço isso? Venho aqui e coloco um acento circunflexo, ou o chapeuzinho aí, para muita gente que conhece. Coloco o acento circunflexo, o acento circunflexo vai falar: faça matching com tudo que não é aí a continuação. Então, no caso, com tudo que não é de 0 a 9. No caso, eu vou até acrescentar aqui um ponto aqui no meio, para você ver. Executei, ele só retornou os números para mim em formato de string, tá? Então, por isso que a gente consegue acessar o length ainda, saber o comprimento da string. Lembrando, isso daqui é uma string, não é um número. Tá? Mas dentro dessa string só tem caracteres numéricos. Agora que eu já testei aqui, eu sei que está funcionando, vou copiar isso aqui, vou jogar aqui no replace, deixa eu remover esse ponto adicional. E agora sim eu utilizo esse CEP para validar, correto? Vou utilizar esse CEP para validar, tanto para validar o length dele, tanto para na hora de eu fazer o meu request. Outra coisa também é que aqui, digamos que eu não tenha garantia que o velho vai ser uma string. Então eu vou lá e simplesmente coloco um ponto de interrogação, que daí se isso daqui existir, aí sim ele vai executar o método replace. Ok? Caso isso daqui fosse um undefined ou um null, aí ele não causaria um erro aqui de runtime, por causa do optional chaining. Ok, aqui a nossa lógica era praticamente isso, essa parte de validação, porque a gente está removendo todos os caracteres extras, e agora sim a gente faz a validação para ver se a quantidade de caracteres está correta, e depois a gente faz essa parte aqui do nosso request. Eu vou salvar aqui e fazer um teste bem rapidinho. Vou copiar aqui, jogar aqui, vou jogar tracinho, sair, ele foi lá e fez o request. Tá? Fez o request, tudo certinho e está retornando os dados. Então, significa que ele está mandando no formato correto. Se eu quiser garantir que está mandando no formato correto, eu venho aqui no meu header e eu olho a URL, porque a URL é a gente que está formando, né? Essa URL aqui é essa URL aqui que a gente está enviando, né? Com o CEP dinamicamente. Então, a gente consegue ver que ele limpou ali o caractere, funcionando corretamente. Legal fazer esse teste para... Se a gente pulasse para o próximo passo e tivesse um erro nesse passo, você estava assumindo que esse passo está correto, aí você continua para o próximo, dá algum erro e você não sabe onde que aconteceu o erro. Por isso que é importante cada passo que a gente dá, a gente sair testando. Tá? Vou vir aqui, agora eu já sei que eu tenho o data e agora eu só preciso extrair os valores de dentro desse data e inserir para o formic. E como é que a gente faz isso? O formic,
ele tem uma função que ele chama um método que chama setFieldValue. Tá? O que esse setFieldValue faz? É exatamente o que está dizendo no nome. Ele consegue setar o valor para um dos fields, para um único field. Então, um field, no caso aqui, eu tenho um field que é o CEP, outro field que é o logradouro. Então, para cada um que eu quiser preencher, eu executo essa função. Então, aqui, ele tem a amostra aqui para mim, né? Ele aceita o field, o nome do field, e ele aceita o valor, e ele também aceita o shouldValidate. É que se você quiser que evita de validar, cada vez que você alterar um valor, cada vez que você fizer um setFieldValue, você consegue setar isso daqui para false. Se você não quiser validar. Se você quiser validar, você passa como true. Então, é isso que a gente vai fazer. Passando o nome do field, passando o valor que a gente quer, a gente vai substituir os valores no formulário. Só que eu preciso passar esse setFieldValue para a minha função onBlur, né? E olha que eles estão em escopo totalmente diferente. Porque aqui eu estou no escopo aqui desse render aqui, né? E dessa função. Então, aqui dentro eu não estou conseguindo acessar essa variável. Para eu passar ela ali para cima, eu vou passar por essa função aqui. Então, eu vou colocar aqui, criar uma arrow function ao redor do onBlurSep. Vou receber o evento, vou passar o evento para o onBlurSep. Então, aqui continua funcionando da mesma maneira que estava funcionando antes, porque eu estou passando o valor que eu estou recebendo, o event, estou passando para o onBlurSep. E agora sim eu passo para ele também o setFieldValue. Passando aqui para ele, eu consigo capturar ele aqui em cima, receber ele como argumento aqui do onBlurSep. E agora a gente vem aqui e fala quais os campos que a gente quer alterar. Se a gente vier aqui, até no console a gente consegue ver. A gente tem o bairro, CEP, complemento. Complemento eu nem vou utilizar, tá? Porque é a primeira vez que eu vejo que tem um complemento que você consegue extrair através do CEP, como lado ímpar. Normalmente não é. Normalmente o complemento que eu sei, você diz, por exemplo, se é um apartamento, você fala se é o apartamento, o prédio é o 496, mas o apartamento é o 12, por exemplo. Então, o complemento a gente não vai extrair do CEP. Então, a gente vai extrair o bairro, a localidade, que no caso é a cidade, o logradouro e o estado. Então, vou começar aqui. Então, eu tenho o bairro. Eu vou colocar como data.bairro. Deixa eu duplicar aqui outros. Então, eu tenho aqui o cidade. Isso daqui é o nome do campo, tá? Que eu defini aqui no formulário, só para lembrar. Então, eu tenho cidade, que eu vou colocar por localidade, porque esse aqui é os dados que está vindo da API. Então, localidade. Aí, depois eu tenho o logradouro. Vou até copiar ali. E tenho o UF. E é isso. Deixa eu organizar aqui da maneira que fica mais fácil de eu lembrar. Então, tem o logradouro, o bairro, cidade e o UF. Acho que é isso mesmo, tá faltando nada. Vou salvar aqui. Deixa eu colocar um ponto e vírgula, só para não perder o costume. Vou salvar aqui. Vou atualizar, copiar aqui. Vou colar aqui aquele código, vou sair. E ele já preenche automaticamente para mim o formulário com base no resultado que eu tive da API. Então essa é a funcionalidade que a gente queria chegar. Agora, como extra, como eu tinha informado, a gente pode, ao invés de a gente ter um UF aqui, que é um campo de texto, para a gente passar aqui como texto, a gente pode ter um select, que é onde que a gente pode selecionar. Então, para isso, a gente pode trocar aqui, ao invés de ter aqui aqui passar para o field, para isso funcionar, eu tenho que passar um component para ele, tá? E eu passo como uma string, nesse caso, eu passo como select. Porque é como se automaticamente para o field, o component dele, default lá, no default props, é como se fosse o input, que é o input daí a gente passa como type, ele fica input text. Nesse caso a gente quer um select, então a gente remove o type, porque o select não tem type, tá? E como é que a gente trabalha um select em HTML?
Não sei se vocês estão lembrados, mas é só a gente sempre passa um select e daí passa para dentro do select, a gente passa quais são as options que a gente tem. Então aqui funciona da mesma maneira. Imagina que o field é o select, então a gente tem que colocar uma outra tag aqui fechando, né? Remove aquela barra ali de fechamento para não ser o self-closing tag e cria uma outra aqui de fechamento separado. E aqui dentro a gente passa as options para ele. Tá? Então aqui a gente tem as options, a gente pode colocar aqui que é um value no. E aqui pode colocar selecione o estado. Vou duplicar isso daqui e daí eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar todos os estados para a gente não passar aqui o nosso tempo só escrevendo o nome dos estados. Vou colocar São Paulo, que é o que eu estou testando, tá? Então eu coloco aqui São Paulo. E daí isso daqui vai ser o que vai aparecer pra gente e isso daqui é o valor realmente do campo, né? Vou colocar aqui São Paulo e SC, onde Santa Catarina. Beleza, eu vou salvar aqui. E aqui ele já dá para mim aqui uma opção onde que eu consigo... Ah, aqui é um erro. Não tá funcionando, é porque ele não tem options. O nome aqui é no singular, tá? É option. Garanto que você que tá aí do outro lado do vídeo percebeu. Nossa, tá errando o nome, cara. Não vai dar certo, não vai funcionar. Né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui ele já tá, ó, seleciona estado. Ele sempre vai pegar por default o valor que tá por primeiro, né? Ou se foi passado um valor para ele, um velho. Então, aqui no caso, ele já tem as duas opções, ó, São Paulo e Santa Catarina. Vou inserir aquele CEP de novo, tá? Cliquei fora, ele já automaticamente ele setou o valor, porque o form que ele já vai entender ali, por baixo dos panos, como é que funciona o select, vai setar o valor pra gente. Porque a gente tá fazendo set value, e daí no caso, set field value, e daí no caso ele já atualiza aqui o valor pra gente. E o valor é sempre baseado nisso daqui, tá? Não é na label, só pra lembrar. E se você conferir aqui, a UF aqui tá em maiúscula também. Então assim a gente aprende a utilizar um select. E tem outras opções, por exemplo, se eu estou numa aplicação maior e eu preciso várias vezes utilizar esse mesmo selector, que é um selector de estados, em vários formulários, em várias telas diferentes. Toda vez eu vou ter que ficar definindo esses options aqui, putz, é chato, né? Não, tem como você, ao invés de você ficar repetindo isso daqui toda vez, tem como você criar um componente chamado, por exemplo, o F-selector ou alguma coisa assim, ou estado selector, se quiser fazer um mix aí de inglês com português. E esse componente lá dentro você colocaria toda essa lógica, seria um select, e daí você colocaria todas as suas options lá dentro, né? Em um único local da tua aplicação, você criaria esse componente, colocaria o código lá dentro, e daí você passaria esse componente que você criou, você passaria aqui no component. E daí só passaria, ao invés de passar como uma string, você passaria com, por exemplo, o F-selector. Tá? Isso daí a gente pode ver num próximo vídeo como é que cria realmente componentes customizados. Tá? Se é um conteúdo que você quer ver, se esse tipo de conteúdo é o que você está buscando, deixa aí nos comentários pra gente saber que é nessa linha que você quer aprender, né? Se você quer saber mais sobre o Formic, ou se você quer saber sobre outra lib, deixa aí pra gente, porque daí conforme vocês vão deixando nos comentários, a gente sabe qual vídeo que é mais interessante a gente produzir. Então, pro vídeo de hoje, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deu para aprender um pouquinho mais, saber como é que a gente pode inserir os valores de forma dinâmica, né? Buscando numa API esses dados, numa API externa, e inserindo eles no nosso formulário, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, não necessariamente, talvez um CEP, você vai precisar fazer isso, mas com outro tipo de informação, comumente eu preciso fazer isso. Às vezes, calcular algum valor, você tem lá 3, 4 valores, e a API, você tem que mandar aqueles valores para a API fazer cálculo baseado em alguma outra coisa que está no banco de dados, e daí te devolver um valor, e você tem que pegar esse valor que devolveu e preencher nos campos.
A lógica é muito parecida com o que aconteceu aqui. Vai ser bem parecido, o fluxo é o mesmo. Você pega os dados que estão no input, manda para a API, a API te devolve um valor e daí você preenche. Para pegar o valor, quando você está editando uma entidade e daí você popular o formulário, fazer o primeiro load no formulário carregando os dados, é um pouco diferente, tá? A gente tem essa lógica lá na nossa série de React para iniciantes. Vou deixar também um link aqui em cima para a playlist inteira. Mas tem um vídeo onde que a gente constrói um formulário e a gente carrega os dados inicialmente buscando os dados da API. Então é fazer o load inicial do form, diferente do que a gente fez aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, só deixar aí embaixo pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like aí para ajudar a gente a crescer. E, se possível, compartilhe esse vídeo também com seus amigos ou quem está aprendendo React ou quem tem essa dúvida de preencher formulários. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.